Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia e mais um vídeo no canal Dinossauros e Animais, pessoal. Nossa pessoal, agora nesse pacote tem muitos animais, olha. Vocês têm que dizer, tem bastante, hein? E aqui, gente, eu separei aqui 3 oceaninhos com algas e tudo, gente. Daí a parte com terra, eu explico, gente, eu explico no caminho. Daí vamos aprender o nome deles aqui primeiro. Daí eu vou explicando. Esse animal se chama arraia. Arraia é um animal que vive na terra, gente. Mas é claro que não, né, gente? Ela vive na água? Isso mesmo, amigos, vocês acertaram. Então ela tem que ficar na água. Esse animal se chama anglerfish. E o anglerfish, gente, mora na terra? Ele mora na água? É, gente, ele é um animal que vive na água, lá na zona da meia-noite, hein, gente? Então ele tem que ficar nesse potinho preto aqui, porque ele parece a zona da meia-noite. Esse animal se chama galo. O galo vive na água, gente? Não, ele vive na terra? Sim, gente, ele vive na terra. Mas é claro. E vamos botar ele bem. Esse animal se chama tartaruga marinha. E a tartaruga marinha, gente, vive na terra? Não, vocês sabem que ela não vive na terra. E ela vive na água? Sim, gente, ela vive na água. Tipo Esse animal se chama burro. O burro vive na água, gente? Mas é claro que não, ele vive na terra. Esse animal se chama orca. E a orca, gente, vive na terra. Mas vocês sabem também que a orca não vive na terra. Ela vive na água. Sim, gente, a orca vive na água. Vocês acertaram de novo, hein? Esse animal se chama ovelha. E a ovelha, gente, vive na água? Não, ela vive na terra. Esse animal se chama aranha. E a aranha, gente, vive na água. Vocês sabem que também a aranha não vive nos mares, né, gente? Ela vive na terra? Sim, gente. Mais um palpite para vocês. A aranha vive na terra.
Esse animal se chama leão. Ele é o rei da selva. E o leão, gente, vive na água. Mas é claro que não, né, gente? Ele vive na terra. E vocês também acertaram mais um palpite, pessoal. O leão vive na terra. Esse animal se chama baiacu. E o baiacu, gente, vive na terra. Não, né, gente? O baiacu vive na água. Sim, pessoal, o baiacu vive na água. Esse animal se chama alce. E o alce, gente, vive na água. Vocês também sabem que o alce não vive na água, né, gente? Ele vive na terra. Sim, pessoal. O alce vive na terra. Esse animal grandão aqui, gente, é a cobra. E vocês já sabem também, gente, a cobra não rasteja. Quer dizer, ela também não pisca, gente. Nós piscamos, mas a cobra não pisca, tá bom? E a cobra vive na água? Não, gente, ela vive na terra, né? Ela vive rastejando por aí. Então vamos botar a cobra na água, quer dizer na terra. Esse animal se chama ganso. E o ganso vive na água, gente. Bem, ele nada às vezes na água, mas ele vive mais na terra. Esse animal se chama vaca. E a vaca é o animal da fazenda aqui. É o animal da fazenda. E a vaca vive na água, gente. Mas é claro que não, né, gente? A vaca não anda, não. Então vamos botar água na terra, porque é o lado dela. Esse animal se chama tigre. E o tigre, gente, vive na água. Não, ele não vive na água, não. Ele vive na terra. É o lar dele. Esse animal se chama boi. E o boi, ele vive na água, gente. Mas vocês também sabem que o boi não vive na água. Ele vive na terra. Esse animal se chama sapo. E o sapo vive na água, gente. Bem, gente, o sapo é um réptil. Ele gosta de viver na terra e ele gosta de viver na água. Então, gente, eu vou fazer uma coisa aqui com o sapo.
Eu vou botar ele bem em cima das árvores, porque em cima das árvores ele pode descer. Ele pode descer, depois ir pra terra. Depois ele só dá um tifão e vai pra água. Não é? Então vamos continuar. Esse animal se chama lagosta. E a lagosta, gente, ela vive na terra? Não, vocês não sabem que vocês sabem que a lagosta não vive na terra. Então quer dizer que ela vive na água. É o lar dela. Esse animal se chama urso polar. E o urso polar, gente, vive na água? Ele vive na terra. E ele vive em um lugar muito frio, pessoal. Ele vive lá no Ártico. Lá na Groenlândia. Lá é bem frio, hein? E ele é bem feroz, hein? Esse animal se chama girafa. E a girafa, gente, vive na água? Mas é claro que não, né, gente? Ela vive na terra? Sim, pessoal. Ela vive na terra. E eu vou deixar ela comendo as folhas mais altas, como sempre, né? Esse animal se chama besouro. E o besouro é um inseto. O besouro, gente, vive na água? Não, gente. Deixa eu explicar. O besouro é um inseto. Como vocês sabem, o besouro é um inseto, não é? Daí, gente, o que o besouro faz? Ele anda bem devagarinho. Mas só que vocês acertaram. Ele não vive na água mesmo, não é? Então vou deixar ele aqui, né? Esse animal se chama polvo. E o polvo, ele vive na terra, gente? Não, ele vive na água. Então vamos botar o polvo na água. Olha só, pessoal. Olha quantos animaizinhos vocês aprenderam hoje. Foram vários, não é? Então, gente, até amanhã. E amanhã tem dinossauros. Tchau.